Bora fechar o vídeo para falar sobre Carlos Vinícius. E as negociações com o Corinthians têm novidades importantes sobre o tema. Não é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A negociação já existe há pelo menos 2 semanas. Enquanto o Carlos Vinícius conversava com o São Paulo, Fabinho Soldado entrou em contato com o representante do atleta. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que acaba de deixar o Fulham, não teve seu contrato prorrogado por lá. Pois bem, São Paulo acabou não se acertando com o Carlos Vinícius. O grande problema foi financeiro. Mais um vídeo vazado em que o Carlos Vinícius gritava "Vai Corinthians" também pesou contra o acordo com o São Paulo. E foi isso também que despertou a atenção do Corinthians. O Timão busca centroavantes até porque corre o risco de perder o Yuri Alberto com uma negociação para o futebol europeu. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians. E a frase foi, abre aspas, "A verdade é que o Carlos Vinícius..." Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo de forma exclusiva as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando de saída de jogadores e chegadas. O lateral esquerdo, Diego Palacios, está negociando com um clube norte-americano, mais especificamente o Austin FC. Diego Palacios veio do futebol dos Estados Unidos, veio do Los Angeles e está no Corinthians desde o início de 2024. O jogador acabou estreando no Corinthians no Paulistão do ano passado, contra o São Bernardo. E aos 42 minutos do primeiro tempo, Diego Palacios teve uma lesão no joelho. Aí teve que passar por uma cirurgia, porque a lesão foi muito grave. O atleta teve uma recuperação lenta e muito complicada. E quando estava retornando aos gramados, voltou a sentir novamente dores no joelho. A partir desse momento, passou por novas avaliações e viu que tinha um problema, na cartilagem do joelho. Diego Palacios passou por outra cirurgia, e acabou com sua temporada 2024, infelizmente. Depois foi relacionado em mais um jogo contra o Novo Horizontino e Diego Palacios aí não teve mais a oportunidade, não foi mais relacionado. Nessa semana, os preparadores físicos do Corinthians, Heverson Pimentel e Celso Rezende, disseram em entrevista que Diego Palacios fisicamente e clinicamente está bem, mas que o jogador está no último lugar na fila dos laterais do Corinthians, os laterais esquerdos, Primeiro lugar, vem aí o argentino Fabrício Angileri. Segundo lugar, o Corinthians tem Matheus Bidu. E terceiro lugar, Hugo. Então, o Diego Palacios está no último lugar. A partir desse momento, o Corinthians entende que é melhor liberar para aliviar a folha salarial do Corinthians. O Austin FC deve pagar aí o salário do jogador e o Corinthians segue aí pagando os direitos de imagem e as luvas acertadas com o Diego Palacios desde sua chegada. Aí eu te pergunto, nação corintiana, o que você acha? O Corinthians deveria dar mais a oportunidade para Diego Palacios ou já foi dada a oportunidade, o jogador acabou não aproveitando? Porque em algum momento ele, segundo informações dos veículos de comunicação, Diego Palacios teve um pequeno problema de disciplina quando o Ramon Dias estava no Corinthians ainda. Depois disse que se acertou, se ajustou, ficou tudo tranquilo, Vocês acham que teve algum problema de indisciplina? Diego Palacios não se dedicou à recuperação? O Corinthians não foi bem sucedido na cirurgia que fez no joelho, por isso que teve que fazer uma reconstrução de cirurgia? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Gente,
Mudando de assunto, eu falei de possível saída. Vamos falar de possível chegada? O Carlos Vinícius está negociando com o Corinthians há mais de 2 semanas. O São Paulo teve negociando com o jogador, mas Fabinho Soldado entrou na parada e Carlos Vinícius está dando prioridade para negociar com o Corinthians. Carlos Vinícius é centroavante, tem 30 anos, né? Brasileiro, e acaba de deixar o Fulham. É porque ele não teve o seu contrato renovado com o Fulham. Diz que o São Paulo estava bem próximo de fechar com ele, porém não fechou devido aos valores financeiros. Outras informações dão que o jogador gritou em um vídeo, né, que viralizou aí, vai Corinthians. E isso fez que o São Paulo perdesse aí a vontade de contratar. Detalhe que o Corinthians precisa mesmo de buscar um centroavante, porque o Roberto tem muitos times da Europa interessados em Roberto, como Nottingham, West Ham Forest, né, Sport, ultimamente falou no Atlético de Madrid. Então o Roberto na próxima janela deve sair. O Corinthians precisa contratar um atacante, aí, um centroavante para ficar no Roberto. Só que o Corinthians vendendo o Roberto só tem 50% do seu direito econômico. Então o Corinthians tem que saber fazer a negociação, senão não consegue contratar um jogador tão artilheiro, tão oportunista quanto o Roberto e jovem. Uma pessoa muito próxima aí do Carlos Vinícius revelou que ele quer ficar no Brasil e tem um desejo de jogar no Corinthians. Lembrando que Carlos Vinícius ainda, né, o Corinthians não oficializou nenhuma proposta para o jogador. Ao contrário do Biel, né, que está no Sport de Portugal, o Corinthians na terça-feira acabou oficializando uma proposta de 5 milhões de euros por 50% do seu direito econômico. Porém, o Sport de Portugal pediu aí 6,8 milhões de euros por 100%. E hoje, até o final do dia, né, ou final da noite, o Sport de Portugal ficou em dar aí a resposta para o Corinthians, se aceita o valor oferecido pelo Corinthians ou não. E aí, gente, vocês acham que o Carlos Vinícius, o Biel, é a solução dos problemas do Corinthians? Porque, segundo as informações, Dorival Júnior pediu aí jogadores com essa característica. Com a característica, por exemplo, do Biel, que é para quebrar a linha, jogar em velocidade. Não quer dizer que seria aí o Biel, mas o Corinthians foi atrás do Biel. Segundo informações, né, que algumas pessoas no Corinthians aprovam a contratação do Biel, outras pessoas não. E tem algumas pessoas, segundo o Samir Carvalho, que acha que esse valor que o Corinthians ofereceu ao Biel de 5 milhões, se o Sport de Portugal aceitar, o Corinthians estará fazendo uma ótima negociação. Por quê? Muita gente entende que hoje você não consegue contratar um jogador jovem, talentoso, habilidoso por 5 milhões de euros. Então há vários entendimentos e com isso a diretoria do Corinthians está aí, muita gente com dúvidas, se contrata ou não Biel. Se o Sport de Portugal não aceitar a proposta de 5 milhões de euros, o Corinthians deve subir essa proposta? Não deveria. Biel não é jogador para jogar no Corinthians? Eu quero saber da opinião de vocês. Porque, na minha opinião, eu acho tecnicamente um cara fraco. O Bahia aproveitou e vendeu o Biel para o Sport de Portugal por 8 milhões de euros. A melhor venda da história do Bahia. E para mim não vale. Para mim um jogadorzinho comum. É um Igor Coronado um pouco mais melhorado. Nada mais do que isso. Mas eu quero saber da opinião de vocês. Corinthians está acertando aí na contratação do Biel. Corinthians também acerta no Carlos Vinícius, né? É o nome que o Corinthians tem estudado internamente, né? O Cifute tem estudado. Qual que é a opinião de vocês? E sobre o Diego Palacio. O Corinthians deveria dar mais uma oportunidade ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho, porque assim, todo momento que eu gravar o conteúdo, e faço isso todo dia, vocês receberão
as informações de forma exclusiva do nosso Coringão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.